Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso terceiro vídeo com o tema A Bíblia Sagrada influenciando, a vida do ser humano. Qual a importância da Bíblia Sagrada na vida do ser humano? E hoje nós vamos falar um pouco sobre os assuntos que a Bíblia Sagrada tem, que é muito relevante para os dias que nós estamos vivendo. Mas antes, ontem eu estava lendo esse livro aqui, olha, e olha que legal que eu achei aqui. E eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim, olha: o principal propósito da Bíblia é revelar o plano eterno de salvação. A Bíblia contém história, mas não é, em primeiro lugar, um livro de história. Aborda a ciência, mas não é um livro didático de ciência. Apresenta vislumbres da mente humana, mas não é um tratado de psicologia. Embora a palavra de Deus esbarre em diversas disciplinas, ela é, primeiramente, a revelação da vontade de Deus. As Escrituras expressam verdades eternas para a humanidade. A Bíblia responde 3 grandes perguntas da vida: por que estou aqui? De onde eu vim? E o que o futuro me reserva? Olha que interessante a palavra de Deus. Falamos também sobre a verdade absoluta. O que é a verdade absoluta? É uma verdade que não muda. É uma verdade que sempre será verdade. Lembra que nós lemos Isaías capítulo 40, verso 8, que a palavra de Deus é eterna e permanece eternamente? Pois bem, a verdade relativa não. A verdade relativa hoje pode ser que seja verdade e amanhã você muda de opinião. Mas a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela é verdade hoje, amanhã e sempre será verdade. E um detalhe importante, e eu acredito que isso traz um pouco de preocupação para todos nós. Porque, diante dessa verdade que é absoluta, nós fazemos a escolha de aceitá-la ou não. E aqui tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente fechar esse assunto, que encontra no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, tá ok? Que diz assim, olha: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em outras palavras, querido, essa verdade absoluta vai determinar como nós seremos julgados e qual será a sentença que cada um de nós iremos receber. Ou a sentença para viver eternamente, ou a sentença para a morte eterna. Futuramente, nós vamos falar sobre essa questão da morte. Por que morte eterna? Se hoje todo mundo morre, o que significa isso? Tá ok? A palavra de Deus traz essa resposta para nós. Mas tem um outro texto para entrar no assunto de hoje, tem um outro texto que eu gostaria de lembrá-los, que nós lemos ontem, que encontra aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3,16, que diz o seguinte, 3,16, que diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia Sagrada, querido, entre tantos ensinamentos, tantas disciplinas ou tantos conselhos que ela nos dá, ela nos ajuda a entender o que significa a oração e a importância da oração na nossa vida. E hoje eu quero estudar com vocês um pouquinho e ler alguns textos referente à disciplina sobre a oração. Como que a Bíblia Sagrada nos ensina a orar e como nós devemos encarar as Escrituras Sagradas sobre esse tema oração. Tem um texto que eu li num livro, Obreiros Evangélicos, página 259, que diz assim, ó: a verdadeira fé, a oração verdadeira, quão fortes são como 2 braços, por meio dos quais o suplicante humano se apodera do poder do infinito amor. Fé é confiança em Deus, acreditar que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. E como nós adquirimos fé? Eu gostaria de levá-los a um texto de Hebreus
capítulo 11, Hebreus capítulo 11, e o verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E olha o verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que está relacionado com a vida espiritual do ser humano, tudo que está relacionado com Deus, precisamos agir pela fé. Somente a fé vai nos dar a certeza de que Deus está agindo em nosso favor por nosso intermédio. E agora, como adquirir fé? A Bíblia Sagrada responde. Olha que belezinha. Romanos, olha só, no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, e o verso 17. Romanos 10, verso 17. Diz assim, olha, como adquirir fé? Diz assim, olha, Romanos 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus na minha vida, quanto mais eu aprendo a conhecer a Deus, mais a minha fé aumenta, mais a minha certeza cresce diante do fato de que realmente Deus está presente na minha vida. Não é bom sabermos disso? Bem, diante dessas coisas, querido, nós chegamos na seguinte conclusão: somente através da oração, somente através do estudo da Bíblia e através da oração, podemos ter e manter uma comunhão com Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, sempre ele teve uma vida tumultuada. Quando você olha lá os evangelhos, você percebe o quanto que ele era seguido pelas multidões. Quantos problemas Jesus vivia cercado. Sempre tinha coisas para resolver, sempre tinha coisa para fazer, sempre tinha pessoas que o procuravam. Mas sempre Jesus procurava tirar um tempo para ter um momento a sós com o Pai. Hoje não é diferente. Tanto eu quanto você vivemos uma vida turbulenta, cheia de compromisso, agenda lotada, trabalho, contas para pagar, responsabilidade com a família, responsabilidade com o trabalho, responsabilidade com o horário. Parece que o horário vai ficando cada vez menor e você quase não tem tempo para nada. E nada, até mesmo para tirar um tempo para ter a sós com Deus. Enquanto nós não tirarmos um tempo para ter um momento especial com Deus, querido, a nossa fé sempre vai estar vacilante. Lembre, a nossa fé é nutrida pela pregação da palavra de Deus, pela comunhão com Deus diariamente. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais a minha fé aumenta em Deus. Agora, a oração nos leva a ter confiança em Deus. Eu gostaria de ler com vocês Salmo capítulo 3, o verso 2 e o 5. Salmo capítulo 3, verso 2 e 5, que diz assim, olha que legal. A minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. E olha que beleza o verso 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Isso é confiança. Muitas vezes nós somos egoístas com os nossos problemas. Nós oramos, pedimos para as pessoas orarem em nosso favor, apresentamos nossos problemas para Deus e logo em seguida nós levantamos a nossa oração e agimos por conta própria. É como se eu entregasse para Deus os meus problemas e depois, por falta de fé, por falta de confiança, eu tomasse das mãos de Deus os problemas e falasse assim, Senhor, pode deixar que eu resolva o problema. A palavra de Deus, querido, nos ensina a confiar em Deus, a ter a certeza de que Ele irá responder às nossas orações de acordo com a vontade dEle, e tenho certeza que no tempo certo Ele vai nos ouvir. Olha 2 Coríntios capítulo 7, verso 17, o verso 16 que diz: Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Querido, através da oração, nós criamos confiança em Deus. A palavra de Deus nos ensina a confiar em Deus. Por que a palavra de Deus nos ensina a confiar em Deus? Porque a palavra de Deus nos apresenta a Deus como um Deus de amor,
como um Deus mantenedor de todas as coisas que Ele criou. Deus, quando Ele criou o planeta Terra, quando Deus criou o mundo, Ele nos colocou nesse mundo para que nós fôssemos felizes, que gostássemos de perfeita alegria, de verdadeira paz. Mas, infelizmente, através de nossas escolhas erradas, nós criamos uma barreira, uma separação entre nós e Deus. Mas, mesmo assim, Deus, com poder, Ele nos trouxe de volta para junto dEle, através do Filho dEle que morreu na cruz. Foi através da cruz que essa parede, que chama pecado, foi derribada. E agora nós temos acesso ao trono de Deus. Podemos conversar com Deus livremente, porque Ele nos ouve. Aqui no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, Deus nos chama para uma conversa. Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Deus, Ele nos chama para uma conversa. Ele nos chama para que nós apresentemos para Ele todas as nossas angústias, todas as nossas necessidades. Querido, é através da oração que você mostra que você é dependente de Deus. E Deus, sabendo que você reconhece essa dependência, com certeza Ele vai estender a mão para te abençoar. Creia nisso. Confie na palavra de Deus. Acredite que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro que vai te trazer muitas instruções para você viver uma vida feliz. Que Deus te abençoe e oremos. Querido Pai que está nos céus, que através da oração possamos aprender a viver uma vida mais íntima, mais próxima de Ti. Que as nossas orações sejam orações sinceras, que nós possamos abrir o nosso coração e expor a Ti, Pai, toda a nossa necessidade e tudo aquilo que precisamos. Mas também que através da nossa oração possamos ser gratos pela Tua presença em nossa vida. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Tchau. Até o próximo vídeo.